Olá, seja bem-vindo ao canal Avançando na Matemática. Eu sou a professora Cláudia Adam. No vídeo de hoje, a gente vai conversar a respeito de limites laterais. Esse aqui é um assunto que faz parte do tópico limites e continuidade. A gente vai enunciar um teorema que se constitui numa das principais ferramentas quando a gente precisa mostrar que um determinado limite não existe. Assim, esse aqui é um daqueles vídeos super importantes, ou seja, já vai pegando o teu fone de ouvido, sentando num local confortável, tomando papel e caneta na mão para poder focar na aula e entender o conteúdo. Mas antes de você fazer isso, aproveita, dá um like no vídeo para que o YouTube entenda que esse aqui é um assunto importante e entregue para um número maior de pessoas. Compartilha com os teus colegas que também estão fazendo a disciplina de cálculo 1 e, caso não seja inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações, é claro. Feito isso, vamos para a aula! Vamos começar essa aula olhando para uma função. A função em questão será essa aqui, f de x igual a módulo de x dividido por x. Se eu perguntasse para vocês qual é o domínio desta função, o que vocês teriam para me falar? Bem, domínio são todos aqueles valores que x pode assumir, de tal forma que a resposta da expressão f de x seja um número real. Nesse caso, como a função f de x ela se propõe a fazer uma divisão, o que a gente sabe? A gente sabe que não podemos dividir por zero. Logo, a gente precisa que esse x aqui, ele não seja nulo. Ou seja, o domínio vai ser todos os elementos, todos os números reais, desde que ele não seja zero. Pois bem, sabemos do domínio. E o que a gente poderia falar a respeito da imagem de f de x? Como que é a cara das respostas que a gente obtém quando a gente pega o módulo de um número e divide por esse número em questão? Então, vamos pensar assim. Vamos começar respondendo o que é módulo de x. O módulo de x ele é definido como sendo o próprio x, caso ele seja maior ou igual a zero, e é menos x nas situações em que o x ele é estritamente negativo. Pois bem, só que a nossa função f de x ela não é exclusivamente módulo de x. Ela é dada por módulo de x dividido por x. Então, vejamos. Módulo de x dividido por x será isso aqui dividido por x e esse outro também. Portanto, a função f de x igual a módulo de x sobre x, ela vai ser uma função escrita por partes, onde se o x for maior ou igual a zero, a gente vai ter o quê? X dividido por x. X dividido por x, 1. E quando o x ele é estritamente negativo, a gente vai ter menos x dividido por x, que é o mesmo que menos 1. O gráfico dessa função pode ser visto aqui. Se os valores de x que a gente estiver considerando, se eles forem menores do que zero, o que a gente tem como função? A função constante menos 1. E se x for maior ou igual a zero, a gente tem como imagem a função constante 1. Bolinha aberta aqui também, né? Aqui em azul, então, a gente tem o gráfico da função f de x. Agora uma pergunta. Se a gente tivesse que calcular o limite desta função f de x, quando x se aproxima de 5, o que a gente responde? Esse limite existe ou não existe? E no caso dele existir, quanto que vale? Então, vamos pensar como responder isso. Se eu estou falando do limite dessa função f de x, quando x se aproxima de 5, vamos começar identificando onde que está o 5. Olha, o 5 está aqui. Se eu estou falando do limite desta função em torno do 5, significa que eu tenho que considerar vizinhos que estejam cada vez mais próximos de 5 e podemos nos aproximar de 5 por meio de valores menores do que 5, ou seja, por meio de valores à esquerda de 5, e também podemos nos aproximar de 5 por meio de valores maiores do que 5, ou seja, por meio de valores que estão à direita de 5. No nosso caso aqui, quando a gente faz esse tipo de aproximação, o que a gente obtém? A gente obtém que a imagem de todos esses vizinhos, independente se eu estou me aproximando de 5 pela esquerda ou pela direita, a imagem é sempre igual a 1. Então, significa que esse limite aqui, ele existe e vale 1. Como que a gente também poderia saber que era 1? Porque quando a gente está investigando o comportamento da imagem da função em torno do 5, como 5
ele é um número maior ou igual a zero, para esse intervalo aqui, quanto que vale a f de x? A f de x, quando x é maior ou igual a zero, a f de x vale 1. Então, isso é o mesmo que limite de 1. E limite da constante, então, é a própria constante. Da mesma maneira que a gente permitiu se questionar se o limite da função f de x em torno do 5 existia, a gente poderia perguntar se o limite desta função f de x em torno do menos 2, olha, aqui está o menos 2, se esse limite existe ou não. Se eu quero saber se o limite da função em torno do menos 2 existe, eu tenho que me perguntar, ou melhor, eu tenho que responder, o que acontece com os valores da imagem da função para os elementos que são próximos a menos 2, ou seja, para os vizinhos de menos 2. Então, observe que quando eu olho para os elementos próximos de menos 2, o que eu noto que acontece com a imagem desses camaradas? A imagem é sempre menos 1. E a gente poderia também ter concluído que esse limite de f de x, quando x tende a menos 2, era menos 1, através de um raciocínio um pouco diferente. Qual raciocínio? Se eu quero responder sobre a existência do limite da função em torno do menos 2, o que a gente tem? Temos que menos 2 ele é um número negativo. Mas se eu estou falando de números negativos, o que a gente sabe sobre a f de x para números negativos? Se x é um número negativo, a f de x vale menos 1. Mas limite de constante é o quanto? A própria constante. Então, de fato, aqui era menos 1. Agora, quando a gente calcula limites, o que a gente tem? A gente tem que a gente não precisa responder sobre a existência dele necessariamente em valores que pertençam ao domínio da função. Logo, faz sentido eu perguntar para vocês, será que o limite da função em torno do zero, será que ele existe? Caso ele exista, quanto será que ele vale? Percebam que o zero está aqui, ó. Então, quando eu falo de cálculo de limite, eu tenho que olhar para quem? Eu tenho que olhar para os vizinhos do zero e, olhando para os vizinhos do zero, eu preciso responder se a imagem destes vizinhos se aproximam de um único ponto ou não. Então, veja, quando eu penso em aproximar-me do zero por meio de valores menores do que zero, significa que eu estou me aproximando de zero por meio de números negativos. E quando eu me aproximo de zero por meio de números negativos, a imagem da função ela é menos 1. Por outro lado, quando eu me aproximo de zero por meio de valores positivos, ou seja, por meio de valores maiores do que zero, o que eu noto que acontece com a imagem da função? A imagem é um positivo. Então, observe que o limite da função ele existe se, ao nos aproximarmos de zero, a imagem da função tende para um único ponto. Essa definição ela nos leva a que conclusão? A conclusão de que esse limite aqui, ele não existe. Por quê? Porque quando eu me aproximo de zero pela esquerda, a imagem da função vai para menos 1, e quando eu me aproximo de zero pela direita, a imagem da função vai para 1 positivo, ou seja, valores distintos. Se são valores distintos, eles não respeitam a condição de que a imagem dos vizinhos do ponto tendem todos para um único elemento. Não é um único elemento, são dois elementos distintos. Se são dois elementos distintos, então esse limite aqui, ele não existe. Pois bem, esse raciocínio, que na verdade ele já existe desde o primeiro vídeo aqui do canal que a gente fala sobre limites de funções, ele pode ser formalizado por meio desse teorema aqui, que diz o quê? Ele diz assim, seja f uma função real, o limite da f de x, quando x se aproxima de a, ele somente vai existir se os limites laterais da função f de x em a, eles também existirem e mais do que isso, eles forem iguais. E claro, na situação dos limites laterais existirem e serem iguais, então o limite da função ele vai coincidir com o valor dos limites laterais. Nesse momento, a primeira pergunta que provavelmente muitos de vocês estão se fazendo é: opa, mas limites laterais, quem são esses limites laterais? Limite lateral nada mais é do que o valor para onde a imagem da função vai quando a gente se aproxima de um determinado ponto através de uma única direção. Então, quando eu me aproximo de zero
por meio de valores menores do que zero, eu estou me aproximando de zero pela esquerda. Então, se ao me aproximar de zero, sempre por meio de valores menores do que zero, a gente observar que a imagem da função tende para um único valor, então esse valor é o valor do limite lateral à esquerda. Já quando eu me aproximo de zero exclusivamente por meio de valores que estão à direita de zero, significa que eu estou calculando o limite lateral à direita. E o limite lateral à direita é o que, então? É o valor L para onde a imagem da função tende quando eu considero essa vizinhança à direita. Note que nosso objeto de estudos, o conjunto no qual a gente está habitando, é o conjunto dos números reais. Quando a gente considera um elemento A que pertença aos números reais, e eu considero essa reta real, note que me aproximar de A não tem muita opção. Ou eu vou chegar até A por meio da esquerda, ou eu vou me aproximar de A pela direita. Quando eu me aproximo de A pela esquerda, eu estou me aproximando de A através de valores menores do que A. Se eu for me aproximar através de valores menores do que a gente coloca esse símbolo de menos aqui. E quando eu me aproximo de A por meio de valores maiores do que A, ou seja, através de elementos à direita, então a gente coloca esse símbolo aqui de mais. Se a gente não coloca sinal nenhum aqui em cima, significa que a gente está considerando ambas as vizinhanças, tanto a esquerda quanto a direita. E mais do que isso, se a gente não coloca um sinal em cima, significa que a gente está falando do limite da função naquele ponto. Então, o limite da função num ponto ele existe, de acordo com esse teorema, se e somente se os limites laterais à esquerda e à direita existirem, e mais do que isso, que eles sejam iguais. Esse aqui é um vídeo em que meu objetivo é que vocês entendam os conceitos com os quais a gente está trabalhando. Isso significa, então, que nesse momento eu não estou preocupada em demonstrar que esse limite aqui ele é verdadeiro. Por outro lado, apesar de nesse vídeo eu não estar nada interessada em demonstrar que esse teorema aqui é verdadeiro, é lógico que da forma com que a gente vem conduzindo essa aula, ele está um pouco capenga. E por que ele está um pouco capenga? Porque a gente não definiu formalmente o que são os tais dos limites laterais. A gente, inclusive, calculou, mas não definiu. E saber definir os conceitos é essencial para a gente ter segurança se o que a gente está fazendo é correto ou não. Então, vamos definir os limites laterais. Vamos começar falando sobre o limite lateral à direita. Antes da gente olhar para a definição em si, então só vou fazer um rascunho de um gráfico. Pensem que a gente está com a função aqui definida nesse intervalo aberto aqui, ax2. O que significa a gente falar em limite lateral à direita de A para a função f de x? Significa que para uma função desse tipo, eu estou considerando vizinhos à direita de A, ou seja, que são valores maiores do que A. Para esses valores, note que se eu estou tratando de uma função cujo limite, quando eu me aproximo de A pela direita, existe, o que acontece? Quanto mais eu me aproximo de A, por meio de valores que estão à direita de A, mais próximo de L se localizam as respostas f de x. Em outras palavras, se eu tenho uma função definida no intervalo aberto de ax2, a gente diz que L ele é o limite lateral à direita da função f quando x tende para A, se ao nos aproximarmos de A por meio de valores maiores do que A gente observar que a imagem da função, os valores da imagem da função, tendem todos eles para um único número L. O que a gente tem aqui dentro desse box nada mais é do que a definição intuitiva de limite lateral à direita. Mas se a gente não quisesse exclusivamente uma definição intuitiva, a gente quisesse uma definição formal, como que a gente faria isso? Vejamos. Falarmos que a gente está tomando valores de x aqui próximos de A, mas maiores do que A, tanto quanto a gente queira, significa que a gente está trabalhando com elementos x cuja distância até o valor A ela é pequena. Agora, se essa distância ela é pequena, significa então que ela pode ser menor que qualquer número delta que a gente tome. Agora, distância entre esse elemento x e o ponto A é x menos A. Esse x menos A ele precisa ser menor do que delta, porque ele tem que ser tão pequeno quanto a gente deseja.
Mas, por outro lado, a gente está calculando o limite. Então, a gente quer que esses valores de x estejam próximos de a, mas não sejam a. Ou seja, que isso aqui nunca seja zero. Agora, se zero é menor do que x menos a, que é menor do que delta, observe, se eu pego essa expressão e somo a nas três parcelas, o sinal da desigualdade ele não é alterado. E, portanto, a gente fica com o quê? 0 mais a, aqui A positivo com A negativo cancela, e aqui A mais delta. Então, falar que x tende para A significa dizer que x está entre A e um A mais delta qualquer. Então, que x ele é um ponto interno desse intervalo aqui. Se o limite existe, significa que quanto mais próximo eu pego o x de A, mais próximo essa f de x se torna do valor L. Agora, dizer que f de x se torna próxima de L se a distância entre f de x e L é pequena. Opa, falar que a distância entre f de x e L é pequena significa dizer que o módulo dessa diferença aqui ele é menor do que epsilon para qualquer epsilon positivo que eu pegue. Em termos precisos, a gente tem que, seja f uma função definida no intervalo aberto de ax2, a gente vai dizer que L ele é o limite lateral à direita da função f de x no ponto x igual a A, se, para qualquer epsilon positivo que a gente pegue, exista um delta positivo com a característica de que a gente vai ter f de x cada vez mais próximo de L sempre que a gente tomar valores de x cada vez mais próximos de A. E uma vez que a gente definiu limite lateral à direita, definir limite lateral à esquerda não tem muito segredo. Ou seja, temos aqui uma função f de x definida no intervalinho aberto de x1 até A. O limite lateral à esquerda de A vai existir quando a gente tomar valores de x cada vez mais próximos de A e nos aproximarmos de A através de valores de x exclusivamente menores do que A, se ao fazermos isso, a gente notar que a imagem da função se aproxima de um único ponto L. Ou seja, olha, quando eu me aproximo de A, a gente obtém que os valores da imagem f de x, eles ficam cada vez mais próximos do número L. Então, nesse caso, o limite da função f de x, quando x se aproxima de A pela esquerda, ele existe e vale L. Intuitivamente, a gente definiria de que maneira? Seja f uma função definida no intervalo aberto x1 até A, a gente vai dizer que L ele é o limite lateral à esquerda de f de x quando x tende a A, se, ao nos aproximarmos de A por meio de valores menores do que a gente observar os valores da imagem da função, eles tendem todos para um único número L. E de maneira mais formal, a gente tem o quê? Que falarmos que x ele é um número próximo de A, se acontece o quê? Se a distância entre x e A é pequena. Agora, como que é dada a distância? A menos x. Então, A menos x é pequena. Dizer que A menos x é pequeno significa dizer que A menos x é menor do que qualquer número delta positivo que a gente pegue. E mais do que isso, como a gente está calculando o limite da função, a gente nunca quer que o x seja A, a gente só quer vizinhos. Então, isso aqui é exclusivamente positivo. Pois bem, se a gente pegar essa expressão aqui, 0 menor do que A menos x menor do que delta, e a gente subtrair A em todas as parcelas, a gente vai ficar com 0 menos A menos A. A positivo com A negativo cancela, e aqui sobra menos x. E aqui a gente fica com menos A mais delta. Agora, se a gente pegar e multiplicar cada um desses fatores aqui por um mesmo número negativo, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o sinal das desigualdades eles vão ser alterados. Então, minha proposta é multiplicar por menos 1. Então, A vezes menos 1, A positivo. X vezes menos 1, X positivo. Delta menos A vezes menos 1 vai ficar A menos delta. Logo,
Dizer que x está próximo de a significa dizer que x é um número maior do que a menos delta e menor do que a. Ou seja, que x ele é um valor que está entre a menos delta e a. Representar matematicamente a proximidade de f de x e L, a gente já fez há pouco. Significa dizer que o módulo de f de x menos L precisa ser menor do que um epsilon, seja lá qual epsilon positivo a gente pegue. Com isso, a gente passa a poder definir o limite lateral à esquerda. De que forma a gente define? Seja f uma função definida no intervalo aberto x1 até a, dizemos que L ele é o limite da função f de x quando x se aproxima de a, se para qualquer epsilon positivo que a gente pegue, exista um delta positivo, tal que a gente observe os valores de f de x e L cada vez mais próximos um do outro, todas as vezes que a gente toma valores de x próximos de a. Agora sim, a gente tem a definição de limite lateral e, a partir dessa definição, não resta qualquer dúvida sobre o conteúdo desse teorema. Então, com base na definição de limite lateral, a gente passa a poder entender completamente o teorema que diz que o limite da função num determinado ponto, ele só vai existir se os limites laterais existirem e mais do que isso, se eles forem iguais. Note que esse teorema aqui, ele nos dá uma indicação de para onde a gente precisa olhar quando a gente quiser mostrar que um limite não existe. Diversas vezes vocês vão encontrar limites que vocês não vão saber resolver. Agora, não saber resolver não significa não existir o limite. Então, para que um limite não exista, vocês precisam mostrar que os limites laterais, eles são diferentes um do outro. Então, aqui a gente sabe que não existe porque o limite lateral à esquerda de f de x vale menos 1 e o limite lateral à direita do f de x vale 1 positivo. Então, limites laterais distintos um do outro, o teorema me garante que o limite no ponto não existe. Com base nisso, eu quero que vocês me ajudem a responder quanto que vale o limite de f de x quando x se aproxima de 2 para essa função aqui. Para a gente saber o limite em torno do 2, uma estratégia é a gente calcular os limites laterais. Limite lateral à esquerda, limite lateral à direita. Se esses limites laterais existirem e forem iguais, então o limite no ponto existe e mais do que isso, a resposta dele é a mesma obtida aqui nos limites laterais. Limite quando x tende a 2 pela esquerda de quem? F de x. Se x está se aproximando de 2 pela esquerda, significa que eu estou me aproximando de 2 através de valores menores do que 2. Então, se x é menor do que 2, quanto que vale a função? X ao quadrado mais 1. Limite em torno do 2 de x ao quadrado mais 1 é 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado, 4. 4 somado de 1, 5. Agora, o limite lateral à direita de 2 será o quê? Se x é maior do que 2, a equação válida é 9 menos x ao quadrado. Quando x se aproxima de 2, vai ser o quê? 9 menos 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 9 menos 4, 5. Olha, limites laterais em torno do 2, eles existem e possuem o mesmo valor. Portanto, o limite procurado também vale 5. E aí, muito difícil? Como eu já mencionei outras vezes, quando tiverem dúvida, parem o vídeo e voltem e assistam ele quantas vezes forem necessárias. Para além do vídeo, sempre fica a minha recomendação que vocês consultem o livro. Afinal de contas, nenhuma aula, seja ela presencial ou remota, substitui a relação que vocês têm que ter diretamente com o livro. Assim, por hoje é só e a gente se vê na próxima aula.